pessoal, como a gente comentou no último vídeo, hoje a gente vai fazer um tour pelo domo geodésico e vai mostrar todos os detalhes da nossa construção para vocês. Bora lá! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje, como prometido no último vídeo, a gente vai contar um pouco da história do nosso domo geodésico. Mas antes disso, a gente gostaria de agradecer a todo mundo que chegou aí, se inscreveu, deixou um comentário carinhoso. Isso deu muito incentivo para a gente vir aqui continuar fazendo. Então, muito obrigada de coração. Ficamos muito felizes com o feedback, né? A gente estava conversando. Foi muito legal ver a interação dos inscritos, mensagens de apoio, de incentivo, de preocupação, né? Cuidado com a cobra. Foi muito legal e a gente deu atenção a todas e acho que vocês vão gostar do conteúdo que a gente vai passar para vocês hoje. E receber esse carinho de pessoas que a gente nem conhece é muito fantástico. Então, obrigada a todo mundo que se inscreveu. E se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal para acompanhar a transformação desse sítio, desse domo e de tudo que a gente tem aqui. Muita coisa bacana, muita coisa legal. Vocês vão gostar de acompanhar. E chegada a hora de comentar um pouco o porquê dessa estrutura geodésica no sítio. Acho que é legal vocês saberem o porquê que resolvemos optar por essa estrutura. Então, quando a gente decidiu empreender aqui no sítio, a gente tinha pensado em algumas opções. O Joninha já tinha feito o curso de cultivo de shiitake em toras e já tinha pensado em outras possibilidades, mas a gente queria algo que tivesse dentro do que a gente já sabia fazer. Como a gente está em Conceição do Ibitipoca, que é um destino muito turístico, onde tem uma procura muito grande por hospedagem, e ainda não tinha nenhum domo geodésico até então. Exatamente, estamos numa localização privilegiada, próximo ao Parque Estadual do Ibitipoca, né? Dá para vocês perceberem esse retrato aqui logo atrás, essa paisagem exuberante. E só para contextualizar vocês, eu sou arquiteta e o Joninha já trabalhava como geodésicas. Então, a gente decidiu unir os nossos saberes e fazer alguma coisa que fosse dentro da nossa área, onde a gente pudesse também divulgar o nosso serviço e que fosse uma fonte de renda para a gente conseguir viver essa vida mais tranquila, mais conectada, uma vida simples. Quando a gente resolveu, ou resolve ir morar numa área rural, num campo, a gente tem que ter estratégia, planejamento, não simplesmente largar tudo, vida urbana, trabalho e cair no campo. Então, assim, muitos retornam com o tempo, então a gente pensou com calma essa mudança para a vida no campo, para a vida na roça. Não foi simplesmente assim, do nada. Eu praticamente gosto de andar descalço, com o pé na terra. Claro que na hora de trabalho não, tem os itens de segurança, mas boa parte do tempo eu estou bem à vontade, então a gente optou por estar aqui, e estar aqui envolve uma fonte de renda. E foi daí que surgiu a ideia da gente fazer o nosso domo geodésico. Hoje a gente tem um produto para a gente divulgar, que é o nosso trabalho, né? A gente tem que mostrar o que a gente sabe, o que a gente faz, e é legal, então acho que foi a escolha certa, né? A gente tem a intenção de fazer outros domos geodésicos no espaço. E outras construções. Outras construções também, que envolvem tijolo ecológico, bambu a pique, taipa de pilão, outras estruturas no espaço, porque é um espaço para troca de saberes também. No vídeo anterior, eu comentei um pouco do pontapé inicial, que começou um degrau, uma enxadada e tal. Teve o manejo da trilha, a escolha do local por ter essa vista bem privilegiada, então a gente optou aqui por vários fatores, e a parte mais difícil foi da parte estrutural, um terreno de difícil acesso, o nosso sítio. Minas Gerais tem a geografia dos terrenos de montanhas,
Então o local que a gente escolheu é privilegiado, mas o acesso era difícil, então a vontade falou mais alto. Então, falando sobre a escolha do local, como a gente estava fazendo uma construção que ia ser um piloto, que ia ser uma experiência, a gente não queria usar as áreas mais nobres do sítio, que eram os platôs, que já tinham sido feitos por máquina. Então a gente escolheu justamente um local onde a gente não fosse impactar tanto no que já existia aqui, pensando em construções futuras. Então a gente escolheu esse espaço e tudo começou com a abertura daquele caminho que a gente mostrou no último vídeo. O caminho para chegar até o domo, que foi por onde a gente trouxe todo o material para cá e etc. Hoje em dia a gente fica muito feliz com a escolha do local porque tem uma vista muito privilegiada. Então a gente está super bem localizado, numa área tranquila, com privacidade, com muita natureza. E a ideia que a gente tem é justamente oferecer para os nossos hóspedes e para os nossos visitantes uma experiência de conexão e de imersão na natureza. Então a pessoa que estiver aqui, esse domo, ele convida a gente a usar o espaço externo. Ele vai ter muitos espaços gostosos para usar lá fora, então justamente fazendo esse convite para a pessoa estar ali com o pé na grama, tomando sol, descalço, curtindo o vento. Tem uma brisa gostosa aqui também nesse local que a gente escolheu. Um local sagrado, uma biodiversidade, uma fauna, um coração da natureza, como eu costumo falar. Então, escolhido o local, a gente já estava planejando, né, o que a gente iria construir, etc. E o Joninha estava em conversa com o Roberto Santana, que também trabalha com domos geodésicos. Roberto Santana é um domocultor, Domus Gold. Ele já tinha um projeto piloto, enxuto também, bem enxuto, né, com um orçamento reduzido, pequeno, aconchegante, confortável. E a gente conversando, ele me apresentou o projeto, a gente já tinha ideia de fazer o domo geodésico. Por eu trabalhar, eu já queria fazer. Então, como a gente já tinha intenção de fazer, a gente já tinha os recursos para fazer, em uma conversa com ele, acabou que uniu o útil ao agradável, ele apresentou o projeto, a Raíssa deu uma olhada, deu uma lapidada nele, introduziu algumas coisas que não tinha, e a gente chegou nesse resultado final fantástico. E a gente propôs para ele de organizar uma oficina onde a gente conseguisse custear a vinda dele para cá para executar essa estrutura. Tá participando e tal. Então a gente definiu uma data. Quando a gente decidiu fazer a oficina era em julho e a oficina estava marcada para outubro. E aí a gente decidiu a data, começamos a divulgar pelo Instagram, sem ter muito conhecimento sobre tráfego, sobre nada disso. A gente criou um anúncio, impulsionou ele lá para o Brasil inteiro e veio gente do Brasil inteiro. Seres de várias partes várias galáxias apareceram aqui. Teve a Angélica do Pará, o Fabrício de Santa Catarina, o Sérgio de São Paulo, teve o Felipe e a Jana de Juiz de Fora. E foi isso, né? Roberto de São Paulo. Roberto de São Paulo, que veio para ensinar essa turma. Tem o nosso chefe de cozinha, Matheus Casadio, que veio também. Que ficou aí com a gente. Foi uma oficina de 10 dias, onde a gente conviveu muito, aprendeu muito e conseguimos, em 10 dias, construir essa estrutura. Mas o que a gente até então não tinha mostrado era o que aconteceu antes da oficina. Porque quando a gente decidiu fazer, a gente tinha um prazo, então, para conseguir fazer a obra da fundação. Perdemos noite de sono. Exatamente. A gente fez com as nossas próprias mãos essa fundação. Então, a gente abriu o caminho para cá, depois fez o platô. Ele fez o platô na enxada. E aí a gente começou a trazer o material para cá. A enxada corre de mim até hoje, a enxada... Nem sei onde que ela tá. Criou até perna. E aí a gente começou a trazer o material para cá, que era um material que a gente já tinha. Então todo o projeto da fundação também foi pensado para otimizar os materiais que a gente já tinha aqui, que eram as pedras e os dormentes. E aí a gente começou a obra. E foi realmente muito puxado, porque... Não sabia nem bater o nível, né? A gente não sabia fazer as coisas. Então a gente aprendeu fazendo. E isso foi um desafio muito grande, mas que hoje em dia, quando a gente olha para trás, a gente encara isso como uma
afirmação de que tudo é possível. Às vezes a gente olha para um desafio, acha que ele é grande demais para a gente, mas se a gente for dando um passo de cada vez e for aprendendo o que a gente precisa naquele momento para avançar mais um pouquinho e daí ir descobrindo quais são as próximas ferramentas, isso tudo leva a gente a lugares inimagináveis. Então a gente conseguiu fazer a obra da fundação, ficou muito legal. A gente usou pedra para dar um acabamento mais natural e para remeter também um pouco à paisagem daqui, que tem muitas rochas, que tem muita madeira. Combinar também com as construções daqui de Vitipoca, que são bastante rústicas, então por mais que o domo se destaque, se diferencie por ser bastante moderno, a gente tentou trazer os materiais naturais para fazer um equilíbrio com a paisagem natural. E se adaptar, se integrar, não chegar dominando, né? Exatamente. Ele fazendo parte dessa biodiversidade, a estrutura se acomodando no espaço, né? Então teve esse momento aí da obra da fundação que foi bem puxado. Realmente foi a gente que fez tudo. Desde a parte da concretagem e ferragem da fundação, carregar dormente, a carpintaria pedra. Também, os encaixes dos dormentes, tudo isso a gente foi aprendendo e fazendo. Então a gente veio primeiro fazendo a parte do piso do banheiro, que é uma fundação de concreto ciclópico, concreto com pedra, onde a pedra faz um volume ali para a gente economizar na quantidade de cimento e tal. Então a gente fez essa concretagem, fizemos e assim, com bordinha de pedra, porque a gente queria que o acabamento ficasse legal, então a gente teve todo esse cuidado também de... pedra aparente na parte... pedras aparentes, a gente teve todo o cuidado de fazer o melhor que a gente podia, por mais que a gente não soubesse o que estava fazendo. E aí chegou a oficina, o pessoal veio pra cá, durante esses 10 dias que a gente conviveu, a gente cortou todas as madeiras, lixou, montou os triângulos, trouxe eles para cá e montou a estrutura. Esse foi um momento muito especial, assim, como a gente já falou, onde a gente fez muitos amigos, viveu uma parte muito gostosa, assim, que foi ver a materialização daquilo que a gente já estava há alguns meses ralando. Então, enquanto para o pessoal que estava aqui, eles falaram, nossa, então tão rápido, né? Em 10 dias a gente fez e tal. E a gente estava assim, nossa, pra gente isso começou lá em julho, quando a gente deu a primeira enxadada. Então a gente já estava assim, bem cansado. Foi um momento, né, de muita vontade, muita inspiração. Esse foi o processo, né? Não tivemos atalho, a gente teve que... A gente tá percorrendo o caminho mesmo, que não é fácil. Então agora a gente está nesse processo de acabamento, de dar acabamento nele, né? Os vidros chegaram. Chegaram essa semana os nossos vidros. Então vocês vão acompanhar a instalação disso também. Então acompanhem a gente que ainda tem muita coisa por aí. Muita coisa bacana. E se tem alguma coisa que a gente não falou aqui que você tá curioso para saber, deixa aqui nos comentários. Quem sabe a gente não faz um próximo vídeo respondendo as perguntas de vocês, as dúvidas de vocês. Bom, então esse foi o caminho inicial por onde a gente começou a abrir os caminhos mesmo para a construção do nosso domo. E assim que a gente chega, a gente já tem essa visão dele, onde a gente consegue ver a estrutura e tudo que a gente fez. Vamos chegar ali que eu vou mostrar para vocês. Então aqui a gente tem essa subida que dá acesso ao deck, que dá acesso ao domo. E aqui a gente tem a nossa área de lazer. Então aqui a gente já consegue ver essa estrutura que a gente foi fazendo, utilizando esses materiais que a gente já tinha aqui no terreno. Então essas madeiras a gente foi coletando madeiras que já estavam caídas. Então aqui a gente consegue ver a parte de baixo do domo. E como a gente contou para vocês, aqui é essa fundação que a gente fez com as nossas próprias mãos. Aquele murinho de pedra ali embaixo, ó, foi todo feito com pedras que a gente trouxe uma a uma para cá. Ali está a saída de esgoto. E essa estrutura de dormente que foi feita para apoiar o assoalho do domo.
Aqui embaixo a gente consegue ver algumas instalações elétricas e hidráulicas e depois a gente vai pensar em alguma coisa para dar um acabamento nessa parte aqui, né? Como eu falei no último vídeo, o nosso domo tem uma vista privilegiada para o Parque Estadual do Ibitipoca. Ali em cima é a lombada, que é o ponto mais alto do parque e faz parte do circuito da Janela do Céu. Então fica a dica aí para vocês, ó, quando forem para a Janela do Céu, vocês vão subir naquele paredão lá. Vai dar para perceber que a gente aproveitou bem a área externa com os materiais que a gente já tinha aqui, os recursos próprios, fácil acesso, né, no sítio, disponível para a gente usar, para a gente fazer essa intervenção. Então foi bem legal usar esses materiais, não deixar eles ficar perdidos no tempo, estragando. A gente usou dormente, como a Raíssa citou, para fazer estrutura. Usamos pedaço de dormente para fazer um banco bem legal. Tijolinho para fazer um fogo de chão. Tem inúmeros exemplos na internet desse tijolinho, desse projeto, né? E consequentemente, né, através do fogo de chão, a gente já emendou uma banheira super legal, de alvenaria, bloco estrutural, ferro, cimento, e vai ser revestida com pedra que a gente sempre coleta aqui das nossas andanças, e a gente vai revestir ela para deixar uma banheira bem rústica, mas com as características do local. Essa banheira aqui está bem legal. E também usando os mesmos recursos que a gente tem disponível, né? A gente tinha uma árvore candeia, que é uma árvore abundante da nossa região aqui. Então aqui a gente aproveita bastante, mesmo ela depois, né, vamos dizer, morta, a gente consegue aproveitar ela, usar ela, readaptar ela e usar ela de outra forma. Vocês vão ver que a gente fez um chuveiro bem legal, com uma candeia que praticamente estava caída, apodrecendo no sítio. Quando eu cheguei, identifiquei ela, vi, já deixei ela de cantinho. E já surgiu um chuveiro bem legal, com essa vista super bacana. E esse banho aí vai ser uma ducha dos sonhos. A história do deck é bem legal também, né? Dentro do nosso orçamento a gente procurou economizar, a gente tinha outras opções de madeira, mas com preço um pouco mais elevado. Então a gente optou por usar a cruzeta de dormente, né? Um material acessível dentro da nossa proposta também de readaptar. Cruzeta já foi usada, um descarte, né? Então é vendido num preço bem mais em conta. Então a gente viu a possibilidade de conseguir fazer esse deck, não perder a parte arquitetônica bonita dele, readaptando um material, sem necessariamente comprar uma madeira nova. Então a gente reaproveitou cruzeta, pedimos um marceneiro para abrir, fazer tábuas de 2,5 centímetros. Então com um orçamento bem reduzido deu para a gente fazer um deck bem legal, bem confortável. O deck, a gente tinha feito o orçamento na loja de material e iria ficar mais de R$2.000 só de madeira de deck. E aí a gente conseguiu comprar as cruzetas por 700 e pouco. Pagamos aí uns R$200 de mão de obra para esse rapaz que abriu as madeiras e conseguimos uma economia aí significativa. E aqui a gente tem a entrada do nosso domo. A gente pensou em fazer essa escadinha estilo entrada de nave espacial, que eu acho que combina super com o estilo do domo. E é claro, ainda está em fase de acabamento, a gente ainda não fez a fixação desses degraus, então isso tudo ainda não está pronto, mas eu quero entrar com vocês aqui para vocês verem como é o domo por dentro. Começando pelo formato da nossa porta, que a gente já não quis trabalhar com um formato convencional,
justamente para poder explorar a geometria do domo, que é super diferente. Então a gente pensou, por que fazer uma porta retangular se a gente pode explorar esses triângulos dessa estrutura e fazer algo totalmente diferente, totalmente único e exclusivo. Aqui eu queria mostrar um detalhe para vocês, que são esses interruptores aqui, que a gente também quis trazer esse clima de nave espacial. Então a gente tem esses pinos, que na verdade são interruptores de barco, a gente acha eles para comprar como peças de barco, mas a gente achou diferente, uma forma diferente de utilizar esse material e dar a nossa cara, fazer de novo algo totalmente único. Aqui a gente tem essa bancada, que, como a gente falou, a ideia é ter esse espaço de hospedagem. Então aqui a gente vai ter uma cuba, vai ter um fogãozinho de uma boca, vai ter um frigobar, algo para os nossos hóspedes terem uma certa autonomia, conseguirem preparar um lanche ou alguma refeição mais rápida, um café. Então a gente vai ter esses equipamentos numa pequena copinha ou numa pequena cozinha que vai estar aqui com esse visual bem panorâmico. E aí essas janelas, elas seguem com esse visual panorâmico até ali onde a gente estava mostrando a lombada do parque. Tem a nossa cama. Vamos ter que fazer um colchão sob medida para poder encaixar aqui. Porque a gente quis aproveitar esse espaço, essa curvatura da cúpula, né? Mas porque imaginamos que isso daqui vai ser um espaço super confortável para as pessoas poderem realmente relaxar, desconectar. Então a gente quer mesmo esse espaço bem amplo, bem gostoso, confortável. E aqui é o banheiro. Nosso banheiro também tem uma vista espetacular. E aqui vocês podem perceber como que a gente fez o fechamento. Então, ali na parte do domo, onde é o quarto e a cozinha, vocês viram que a estrutura tá aparente, né? As madeiras estão aparentes e a gente consegue ver todos os encaixes. Aqui a gente decidiu tampar todo ele, então pra gente ter uma proteção da madeira contra essa umidade do banheiro, que é um local bem úmido, tem bastante água. Então a gente achou que dessa forma a gente teria mais proteção. Proteção, isso. Então esse foi o tour pelo nosso domo geodésico. A gente mostrou para vocês um pouquinho do que a gente está fazendo por aqui. E a gente queria agradecer a você que ficou até o final. Não se esquece de curtir, de se inscrever no canal. Mandar mensagem, sugestão na área externa, qualquer ideia é bem-vindo. A gente é muito aberto à sugestão. E espero que, né, tenha esse feedback e a gente consiga passar para vocês aí um pouquinho dessa rotina aqui na Serra, mesmo vocês estando de longe, tá com um pezinho aqui. E a gente sabe que a gente está começando, esse é só o nosso segundo vídeo que a gente grava. Então a gente ainda tá pegando jeito e começando a se soltar na frente da câmera, então a gente pretende melhorar muito a qualidade dos conteúdos por aqui, mas agradecemos de coração a vocês que estão com a gente desde o início. Essa força que vocês estão dando dá muita vontade da gente em produzir mais, em fazer mais, em mostrar o que a gente está fazendo. Então, obrigado de coração. Obrigado e até o próximo, hein? Tchau, tchau.